Fala galera! Fala turma! Mais um vídeo com questões de regimento geral da Unesp. E como sugeriram, trago questões de provas anteriores e daquelas questões, né, cujas provas encontrei com o ano, aqui está disposto. Então lá em 2012 foi cobrado assim: de acordo com o regimento geral da Unesp, é correto afirmar que A, B, C, D e E. Está na tela, você lê, reflita. Eu trouxe a fundamentação. A pesquisa deve ser sempre conduzida independentemente da atividade de docência. Galera, eu quero fazer um vídeo bem rápido, bem simples, né? Para economizarmos tempo e porque vocês já vêm estudando o regimento há algum tempo, né? Vamos lá. Fundamentação. Perceba que a pesquisa, a atividade inseparável da docência, deve ser estimulada nas diversas unidades da Unesp, particularmente entre aqueles elementos que trabalham em regime de dedicação exclusiva. Por isso, a alternativa certa é a B de bola. Atividade privativa do pessoal, essa palavra nem tem no regimento. Independentemente? Claro que não. Riscando, ó. Atividade privativa, que é isso? Agora, quando a pesquisa abranger 2 ou mais departamentos da mesma unidade universitária, a coordenação vai caber a um desses departamentos, por acordo mútuo. Então, não tem critério de sorteio, ok? E também não tem critério de antiguidade de departamento. Ah, aquele departamento é mais antigo, ele vai coordenar? Não, é por acordo mútuo. Importante você estudar os 2 parágrafos, né, que estão vigentes do artigo 97 do regimento, porque o parágrafo primeiro, foi revogado. Tá ok? Questão em tela. Para não ter dúvidas, alternativa B e a fundamentação no capítulo 2 do Regimento Geral da Unesp. Outra questão. Segundo o regimento, a diretoria, órgão executivo da unidade universitária, é exercida pelo diretor, que possui, entre outras atribuições, a competência de, e aí, A, B, C, D e E. Prova também de 2012, mesma prova. Vejam, assistente administrativo para a reitoria, 2012. Intrigantemente, 4 alternativas são competências da congregação. Eu conferi. Apenas a alternativa E, pode ver, é competência do diretor. Como você pode ver aqui, no artigo 43, inciso 6º, compete ao diretor da unidade universitária, que é uma faculdade ou um instituto da Unesp, zelar pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente e técnico administrativo. Segunda questão do vídeo. Nova questão. Agora, para a reitoria, salvo engano, 2012 ou 13 também. Conforme o regimento, cabe à CPA, né, Comissão Permanente de Avaliação, assessorar o reitor em assuntos referentes a. Sobre isso aqui, sobre a CPA, já caiu 3 ou 4 vezes, sendo que 2 vezes falando da competência, né, dessa comissão. Vai assessorar o reitor em propriedade intelectual, inovação intelectual. Veja as demais alternativas. Questão relativamente fácil, talvez de nível médio. Ó, mas a alternativa A e B teria mais a ver com a agência Unesp de inovação. Tem aqui no canal um vídeo que eu falo sobre o estudo, né, assertivo simplificado do regimento. Vou deixar aqui nos cards. Transferência, aposentadoria. Não, isso daqui é competência, né, de alguma personalidade, de uma figura da Unesp. Agora, definição e aplicação de regimes especiais de trabalho, conforme diretrizes estabelecidas pelo CO, será? Realmente, veja em destaque na cor azul que cabe à CPA tanto essa definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, quanto assessorar, né, o reitor relativamente à avaliação acadêmica e institucional da universidade. A banca, naquela época, ela quis dificultar
porque se colocasse em alguma alternativa assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional, poxa, é comissão permanente de avaliação. Seria uma questão muito simples. Então, de fato, alternativa D de dado. Tá gostando do vídeo desse jeito? Cabe ao diretor de departamento e de divisão. Lembre-se, esse diretor aqui não é diretor de autarquia, não é diretor, né, de unidade universitária, não é o diretor de uma faculdade, nem diretor de um instituto da Unesp. Ele é um diretor, por exemplo, de um departamento ou de uma divisão técnica administrativa, uma divisão técnica de informática. É diretor, mas não de faculdade nem de instituto. Então, cabe a esse diretor aplicar aos membros do corpo técnico e administrativo a seguinte pena disciplinar. É importante gastar um pouquinho mais de tempo explicando que essa figura não é diretor de unidade universitária. É o diretor da diretoria técnica administrativa de uma faculdade, ou o diretor de uma diretoria técnica de informática, diretor da diretoria técnica de serviços. Entendeu? Dentro de uma faculdade existem diversas diretorias de seções. A resposta, facílima, aqui nos casos de repreensão, alternativa A. E para ganharmos tempo, você pausa o vídeo, leia as competências para aplicação das demais penas ou penalidades. No caso de suspensão e demissão é sempre reitor. Demissão e desligamento, lembre-se, reitor. Das decisões tomadas pelos diretores das unidades universitárias, aí sim, diretor de uma faculdade ou diretor de um instituto da Unesp. Caberá recurso que deverá ser encaminhado para: vai encaminhar o recurso de uma decisão do diretor para o reitor, para conselhos de departamentos competentes. Essa expressão toda aqui nem tem no regimento, turma. Vai encaminhar para o presidente do grupo administrativo ou os presidentes, para o CO ou para as congregações. Veja a fundamentação dos diretores de unidades universitárias. O recurso, né? Cabe recurso às congregações. Alternativa E. Veja os demais incisos, primeiro, segundo e terceiro, do artigo 173, para você fixar o conteúdo. Tá ok? Tá ok? Vamos lá. Estou trazendo as provas. Essa daqui não me lembro o ano, não consegui achar, mas é por ali, galera. 2014, 2013, nos termos do regimento, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade, né, à Unesp, é competência do ou da congregação, Conselho Universitário, CPA, CEP, AUIN. E aí? Fácil? Difícil? Tá aqui. Além das atribuições fixadas no artigo 24 do Estatuto, compete ainda ao CEP. E eu nem trouxe a fundamentação, mas realmente é competência do CEP. Ok? Opinar sobre incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. Se eu estiver errado, escreva nos comentários. Perdão pela falha em trazer aqui a fundamentação completa, mas a alternativa é D de dado. 24, prova de São João da Boa Vista. Você confirma que é D de dado? Veja no seu regimento, é um estudo ativo. Outra questão, um pouco mais extensa, conforme dispõe o regimento, sobre a avaliação do rendimento escolar, é correto afirmar que é obrigatório o comparecimento do aluno a todas as atividades escolares programadas? Eu tenho certeza de que uma única leitura do regimento, isso aqui, galera, a mente grava fácil, porque é uma obrigação do aluno. Ele está numa universidade, dentro de uma faculdade ou instituto, ele precisa estudar. Então, comparecer a todas as atividades escolares é uma obrigação. Se ele não vai, é falta. Ok? Por isso é a resposta da questão. Veja no artigo 78. O parágrafo 1º, destaquei que cabe ao docente, ao professor, a responsabilidade de verificação de frequência dos alunos. Não tem essa de secretário do departamento vai lá e vai fazer a chamada. Não, o professor vai começar a aula, ele faz a chamada ou passa a lista de chamada. Tá ok? Por isso não é a resposta da questão. Agora, as faltas coletivas dos alunos. Ah, galera, quem assiste aos vídeos do canal sabe que isso daqui está errado.
elas são sim consideradas efetivamente ministradas e o professor responsável pela disciplina, ele está impedido, é vedado ao professor, né, repor esse programa. Tá ok? Veja aqui, parágrafo 2º do artigo 78, serão sim consideradas como aulas efetivamente ministradas pelo professor responsável pela disciplina, proibida a reposição da aula, do programa, dos estudos. Ali eu destaquei no parágrafo 3º, 70% das atividades escolares programadas. O aluno que não tiver frequentado 85, o que é isso? Esse número nem tem no regimento. Ok? Será considerado aprovado, com direito aos créditos da disciplina, o aluno que, além da exigência de frequência, ou seja, precisa ter 70% ou mais de frequência, e se ele obtiver nota igual ou superior a 7, 7 não. Talvez você saiba de alguma faculdade particular, né, cuja nota mínima seja 7, na Unesp é 5, está aqui em destaque, no artigo 80. Leia. Vamos lá. Eu assinalei a resposta, sim, A de a mais bela. Prova agora de 2012, assistente de informática, questão em tela, de acordo com o regimento, é correto afirmar que é das questões que eu gosto, porque uma alternativa está certinha, de acordo com o que está escrito no regimento, 4 alternativas com algum erro. A contratação de professores assistentes. Olha só, fala de professor assistente, colaborador, auxiliar de ensino, visitante, parte bastante importante, muito cobrada em concurso público da Unesp. Está em tela. Pause, leia, reflita, imagine-se no dia da prova. Garante o ponto? Os erros em 4 alternativas saltam aos olhos ou não? Veja que, destaquei, está condicionada à existência de recursos orçamentários específicos. Então, não está condicionada, dizendo na alternativa A, errado. Tá ok? Não está condicionada, errado também. Eu destaquei aqui para você, ó, contratação de professor assistente e de auxiliar de ensino deve atender a interesses da instituição, ou seja, da universidade, da Unesp, e está sim condicionada à existência de recursos orçamentários específicos para esse fim. Não é A, não é C. A contratação de professor colaborador pode ser autorizada pelo reitor mediante proposta da congregação. Veja D, a contratação de professor visitante pode ser autorizado pelo reitor, sendo desnecessária a proposta da congregação. Veja que a B de bola e a D de dado, elas se contradizem, sendo que a regra é a mesma tanto para o colaborador quanto para o visitante. Poderá haver autorização do reitor, né? Se houver uma proposta da congregação, poderá ser autorizado o contrato de professor colaborador ou de professor visitante. Por isso, a resposta é B de bola, porque é mediante proposta da congregação. Na D de dado diz que não precisa de proposta da congregação. Claro que não. E de novo aqui, ó, não está condicionada? Claro que está. Veja a questão e simplesmente os destaques que eu trouxe aqui para vocês. Tá ok? Tá ok? E aí, tá gostando? Nos estritos termos do regimento. Olha só que legal essa questão. E eu acho que eu não resolvi no canal. Desobedecer aos preceitos regulamentares do Estado, do Regimento Geral, dos regimentos das unidades universitárias e de outras normas fixadas por autoridade competente, constitui uma infração disciplinar aplicável a quem? Ao corpo docente e ao corpo discente? Somente ao corpo docente? Somente ao corpo discente? Somente ao corpo técnico e administrativo? Aos candidatos aos cargos e empregos públicos oferecidos pela Unesp? Alternativa A e de escola, duvido que alguém marcaria. A galera, turma inscrita aqui do canal, tá afiada, não é verdade? E você vê que lá no regimento, falando de infrações, não cita as prováveis possíveis infrações dos professores e não cita também aquelas possíveis e prováveis infrações disciplinares dos servidores técnico-administrativos. Agora, dos alunos, sim. Por isso que é somente ao corpo discente. C de casa. Veja, artigo 161 constitui infrações disciplinares dos alunos. Inciso 9º.
Você percebeu isso no regimento? Lá no capítulo 3 do regime disciplinar do corpo docente, não tem um artigo falando constituem infrações disciplinares do corpo docente, professores. Também não existe um artigo falando constituem infrações disciplinares dos servidores técnico-administrativos ou corpo técnico-administrativo. Fácil questão ou difícil? Houve quem marcou a alternativa A. Seria tanto para professores quanto para alunos, mas não. No regimento, realmente. Aqui, ó, artigo 161, fundamentando. Olha a questão de 2014. As medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e técnicos de determinado campus da Universidade Estadual Paulista, devem ser estabelecidos pelo... Você percebe que a banca enche de coisinha aqui, ó, coloca tudo por extenso, um monte de palavra, é para pegar o candidato desavisado, despreparado. As medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e técnicos de um campus devem ser estabelecidos por quem? Pela presidência do campus? Pelo grupo administrativo do campus? Eu acho que muita gente ficaria entre as alternativas A de amor e C de casa, mas você vê que compete ao grupo administrativo do campus. Inciso 1º do artigo 34, lá na seção 1ª do regimento. Ao grupo administrativo do campus. Digo mais e reforço. Vê como que a banca é ardilosa, é esperta, ela quer derrubar candidato? Ela colocou presidência do campus, poderia ter colocado presidente do campus, ou presidente do grupo administrativo do campus. Mas não, a resposta é C. Olha a fundamentação. Outra questão, segundo o regimento, constitui pena ou penalidade disciplinar aplicável aos membros do corpo técnico e administrativo. Muitos de vocês serão, né, servidores técnico-administrativos e estarão ali no corpo técnico e administrativo da Universidade Estadual Paulista. Então, qual das alternativas é uma pena ou penalidade disciplinar que pode ser aplicada a um servidor técnico-administrativo? Não tem isso aqui, de suspensão de até 60 dias. Tem suspensão, mas não fala o período, turma. Tem indenização pelo prejuízo causado ao erário? Essa palavra está no regimento? Também não. Cassação de aposentadoria? Você está louco. Prestação de serviço à comunidade? Ô louco, meu Deus do céu. Foi preso e aí, para não ficar na cadeia, vai varrer a rua. Não. Repreensão. Facílima. Está aqui, ó. Penas ao corpo técnico-administrativo. 3. Repreensão, suspensão, demissão. São as mesmas penas aplicáveis aos professores e as penas aplicáveis aos alunos são 4, sendo a advertência verbal, repreensão, suspensão e desligamento, porque não dá para demitir um aluno, não é verdade? De 2014, outra questão, ao presidente do grupo administrativo da faculdade, lá de Araraquara, cabe o encargo de... Percebem? Uma questão cobrou conhecimento sobre o grupo administrativo do campus, agora cobrando conhecimento do presidente desse grupo. Essa questão eu acho difícil. Fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. Chefiar e representar os departamentos. Aqui eu acho que todo mundo sabe o que seria. Chefe do departamento ou não? Supervisionar os laboratórios. Seria conselho do departamento ou chefe do departamento? Faça o estudo ativo, vá ao regimento, revise isso que estou perguntando. Coordenar e supervisionar as atividades administrativas. Está aqui, artigo 36. O presidente do grupo administrativo do campus é o agente executivo daquele campus, que é considerado complexo, Bauru, Botucatu, encarregado de coordenar e supervisionar as atividades administrativas. Dedidado. Vamos lá. Nos termos do regimento, a diretoria é o órgão executivo. Facílima, galera. Olha aqui. A diretoria, órgão executivo da unidade universitária. Ou seja, diretoria é o órgão executivo de uma faculdade ou diretoria é o órgão executivo de um instituto. Isso tudo na Unesp. Não confunda com o reitor. A reitoria é órgão executivo da administração central.
é de toda a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tá ok? Outra questão de 2012, o cargo motorista, lá para a reitoria. Assinale a alternativa que está de acordo com o disposto no regimento. Nova questão que eu acho mais legal, porém também um pouco mais difícil, porque uma resposta ou uma alternativa está certa, 4 possuem erros. Se houver faltas coletivas dos alunos, o professor fica obrigado a repor? Não, você viu que é vedado a reposição do programa, né? Inclusive, vedada, proibida a reposição do programa. Não é a. O aluno reprovado por não atingir a nota mínima terá direito a 3 períodos de recuperação. Nem existe mais isso de período de recuperação. Em antigos regimentos, né, tinha essa expressão. Agora é exame final, e é a um único exame final. Em nenhuma hipótese poderá ser aceita a suspensão? Não. Você lê no regimento, galera. Olha aqui, ó, um único exame final. Artigo 72 diz que, excepcionalmente, a juízo da congregação poderá, sim, uma única vez ser concedida suspensão de matrícula. Então, não é em nenhuma hipótese, excepcionalmente, a critério da congregação, uma única vez, não é verdade? O aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. É isso que está no regimento. Verdade. Aqui, ó, parágrafo 3º do artigo 78, e no 68, eu destaquei um mínimo de 3. A matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas. Legal. Respeitado o mínimo de 2? Não. O mínimo de 3 por período letivo. D de dado. Agora, uma questão inédita. De acordo com o regimento, a Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas. Essa questão, galera, diga nos comentários. A inédita valeu o vídeo. Pelo Estatuto da Unesp, pelo MEC, pelo CEP, pela legislação federal, pelo CO, MEC, Ministério da Educação e Cultura, CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CO, Conselho Universitário, não. D de dado pela legislação federal, está lá no regimento, na seção 5ª da revalidação de diplomas, artigo 95. A Unesp poderá revalidar diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas pela legislação federal. E rapidamente, 95 me lembra de que trabalhei, galera, em rádio, na Cultura FM 95. 95 FM, 95,5 de Araçatuba. Gostou do vídeo? Foi legal? Questão cobrada em 2022, o regimento estabelece que o calendário escolar, excluído o tempo destinado ao exame final, deverá prever pelo menos... Ah, não, galera! Essa questão, de verdade, não pode perder e caiu na minha prova em novembro de 2022. Aqui, ó, inciso 1º do artigo 94. Pelo menos 200 dias letivos no ano. Ou então, 100 dias letivos no semestre, excluído o tempo destinado ao exame final. Então, 200 dias letivos anuais ou 100 dias letivos semestrais. D de dado de novo. Meu Deus! Tem mais questão? Olha aqui. De acordo com o regimento, assinale a alternativa correta. Na sua prova você grifa. Acerca da pesquisa acadêmica. É inseparável da docência? Sim. Deve ser estimulada nas diversas unidades da instituição de ensino, particularmente entre aqueles que trabalham em regime de dedicação exclusiva? Parece a resposta. Vamos ver a B? É apartada da docência, ou seja, é separada? Claro que não. É necessária para a aproximação da instituição de ensino com empresas privadas. Você leu isso no regimento, galera? Quando abranger 2 ou mais departamentos da mesma unidade, a coordenação caberá a todos eles? Meu Deus, falamos do acordo mútuo. E não tem antiguidade de departamento. O docente da Unesp passa a realizar pesquisa na hipótese de existir correlato financiamento público ou privado. Que alternativa bonita, né? Foi bem redigida pela Fundação VUNESP, mas claro que está tudo errado, não está no regimento. Olha a fundamentação. A pesquisa inseparável da docência. Aqui, ó, a alternativa A. Veja se o que está na alternativa A desta questão não é o que está na redação do caput do artigo 97. E o parágrafo 2º destaquei. Quando a pesquisa abranger 2 ou mais departamentos,
da mesma unidade universitária, coordenação cabe a um deles, por acordo mútuo. E quando departamentos de mais de uma unidade universitária estiverem participando de um mesmo projeto de pesquisa, o que vai acontecer? Coordenação será feita por um deles, por acordo mútuo. Falou de pesquisa abrangendo 2 ou mais departamentos, seja dentro da mesma faculdade ou instituto, ou um departamento de uma faculdade com um departamento de outra faculdade, por acordo mútuo, um deles vai coordenar. Ah, galera, olha aqui, nos termos do que dispõe o regimento, busquei bastantes provas, galera. 2016, é correto afirmar que, nas cerimônias universitárias solenes da Unesp, será obrigatório o uso de vestes talares, palavra diferente no regimento. Tenho certeza de que você buscou, né, no Google para ver uma imagem o que seriam essas vestes, mas já é a resposta da questão? Sim, artigo 169, alternativa A, já mais bonita. B, os colegiados e as comissões só poderão funcionar com a totalidade de seus membros, salvo casos de segunda convocação, não, terceira convocação. Tá aqui, ó, e com a presença da metade e mais um de seus membros, salvo casos de terceira convocação. Então, não é com a totalidade dos membros. Não é. Você viu ali? É terceira convocação e é com a presença da metade e mais um dos membros. Não será permitido o voto por procuração. Olha aqui, será permitido o voto por procuração, galera? Reuniões dos colegiados são públicas, exceto as solenes. Veja o que diz o regimento. As reuniões dos colegiados não são públicas, com exceção daquelas que são solenes. Então, é o contrário do que está aqui escrito na alternativa D. Essa derrubou muita gente, turma. O regimento poderá ser emendado por maioria absoluta dos votos, né, dos membros da congregação? Não, é o regimento geral de toda a Unesp. Congregação é importante em uma faculdade ou um instituto. A Unesp possui 34 faculdades ou institutos. Então, quem vai emendar? É a congregação da faculdade de Araçatuba ou a congregação da faculdade de Araraquara? Nenhuma das duas. É o conselho universitário, galera. Tem que estar muito nítido isso na sua mente. E por maioria de 2/3 da totalidade dos membros do CO. Então não é maioria absoluta também. Olha que legal. Maioria absoluta? Não. Totalidade? Também não. Você aprendeu olhando o que está em tela, porque já foi bastante cobrado em concurso público da Unesp. E essa outra questão nós faremos em vídeo sobre situação hipotética, historinha, situação problema. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Pode sim criticar. Bons estudos até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!